Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Hoje vou começar este comentário por falar da maionese. Os ingredientes são poucos e simples. Um ovo, sal, umas gotas de sumo de limão e óleo ou azeite QB. A forma de a fazer nada tem também de complexo. Colocar num copo alto o ovo, o sal e o limão. Utilizando uma varinha mágica, começar a bater e ir adicionando óleo ou azeite consoante os gostos, em fio, sem parar de bater até engrossar e ganhar a consistência. Já está. Agora que já sabemos fazer maionese, podemos fazer duas coisas. Navegar na dita, na maionese, e falar sobre Lafões, sendo que falar em Lafões implica quase sempre navegar na maionese. A maionese e Lafões estão, pois, intimamente ligados e a verdade é que, depois de uma semana em que tanto se falou em Lafões e na intermunicipalidade, outra forma de dizer a mesma coisa, mas sem falar em nomes, também eu gostava de debitar um ou dois pontos de vista sobre o assunto, ainda que saiba, à partida, que alguns possam ser considerados bujardas ou atuardas. Em vez de falar no geral, a intermunicipalidade, vou referir-me apenas ao concreto, a Lafões. Assim gasto menos maionese e não perco o foco do programa da Rádio Lafões. A primeira constatação que faço é que existem dois Lafões distintos. Existe um Lafões real e um Lafões virtual. O Lafões real está bem descrito pelo historiador Nazaré de Oliveira. Uma região, e passo a citar, constituída pelas terras tributárias do curso médio do Voga e dos seus afluentes Sul e Ribamar, que vindos de margens opostas confluem junto de São Pedro do Sul. De Lafões fazem geograficamente parte os concelhos de Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro do Sul, as freguesias de Cedrim e Couto Esteves, do concelho de Severo do Voga, Alva e Gafanhão, do concelho de Castro Daire e parte das freguesias de Bodiosa e Ribafeita, do concelho de Viseu. Fim de citação. O mesmo autor, citando um outro, Amorim Girão, refere que Lafões corresponde a uma região que constitui um todo homogéneo correspondendo a uma verdadeira região natural. Geograficamente estamos conversados. Lafões existe. Gastronomicamente, até concedo que exista também um denominador comum em toda a região. A vitela, o cabrito, o vinho, alguma doçaria. Em termos económicos, ainda que nos últimos anos tenha existido alguma especialização económica no concelho de Oliveira de Frades, mais virado para alguns setores industriais, as diferenças não são impeditivas de se poderem considerar os três concelhos como homogéneos. Outro indicador que permite concluir a semelhança entre os três concelhos é o dos ganhos médios mensais. Segundo dados de 2011, em Oliveira de Frades o valor é de 1.109,98 euros, em Vozela é de 792,32 euros e em São Pedro do Sul é de 723,51 euros. Em termos sociais, não existem também grandes diferenças. As taxas de natalidade não são muito diferentes, tendo Oliveira de Frades a maior dos três concelhos, 8,3 por cada 1.000 habitantes. O desemprego também não é assim tão diferente. Em suma, e passo o pleonasmo, Lafões real é uma realidade. O Lafões virtual é aquele de que muitos falam e que todos desejam. O que tem grandes projetos comuns para os três concelhos, nas vias rodoviárias, nos transportes, nos esgotos, na justiça, na saúde, nas águas, até nos correios, veja-se. O Lafões virtual é bom, todos nós gostávamos que existisse. A verdade, nua e crua, é que o Lafões virtual dificilmente deixará de ser uma miragem quixotesca, se não vejamos. Durante muitos anos e mandatos autárquicos, São Pedro do Sul, Vozela e Oliveira de Frades foram geridos por executivos camarários com a mesma cor partidária, o que poderia ter potenciado entendimentos comuns, a propalada intermunicipalidade. A verdade é que, à parte de umas feiras rotativas, nada mais sucedeu. Penso que todos os lafonenses se recordarão da passada disputa na área da saúde, cuja vitória foi para São Pedro do Sul. Sim, vitória, o termo é propositado, pois que, como se de uma guerra se tratasse, até deu origem à atribuição de medalhas aos chaves feitas em metais nobres. Mais recentemente, temos em curso mais uma guerra, desta feita devido ao posto de distribuição de CTT entre São Pedro do Sul e Vozela. Na área do ensino, parece que as coisas também não andam famosas entre Vozela e Oliveira de Frades. Sejamos sérios, alguém esperaria algo diferente? O que espera que o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul faça em relação ao centro de distribuição de CTT? Obviamente que lute por ele e que tudo faça para que não saia do seu concelho.
O que esperam os voselenses que o seu Presidente da Câmara faça em relação ao mesmo assunto? Exatamente o contrário, ou seja, que faça tudo para que saia de São Pedro do Sul e seja instalado em Vozela. Estes pequenos exemplos demonstram a dificuldade em tornar Lafões virtual num Lafões real. Lafões virtual só existe para sonhadores bem-intencionados, que de quando em vez lançam para a sociedade civil algumas boas ideias, mas que nunca passam disso, boas ideias que seguem diretas para o mais profundo dos arquivos. A última pergunta que deve ser colocada é a seguinte: pode Lafões ser real em todas as vertentes anteriormente referidas? A geográfica, a gastronómica, a económica, a social, mas também na vertente política? A resposta é sim, pode. Como? Por duas vias cumulativas. A primeira é pela fusão dos 3 atuais municípios, sendo recriado o concelho de Lafões. De forma mais impressiva, fundir São Pedro do Sul, Vozela e Oliveira de Frades num único concelho, com todos os ganhos de escala que daí resultariam e que abordaremos noutro comentário. A segunda, por via da limitação de investimentos com recursos a fundos comunitários, passando apenas a disponibilizá-los a municípios que fossem objetos de fusão com outros. Enquanto isto não suceder, sugiro aprendamos todos a fazer maionese. Assim, da próxima vez que quisermos discutir Lafões, cada um de nós leva a sua e navega à sua maneira. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.